se você for estudar, ler as reportagens do início do século passado, 1900, 1910, 1920, você vai ver o jornalismo literário nos jornais, nas revistas, que eram praticados, bom, principalmente, que eu posso citar, o João do Rio. O João do Rio fazia pura literatura nas reportagens dele. Foi famoso, foi um dos melhores. E quanto ao jornalista querer ser escritor, misturar literatura e jornalismo, juntar os dois, sempre teve isso. O Euclides da Cunha, em 1860, mais ou menos, faz muitos anos, né? Esse cara era repórter do Estadão, que chamava, o Estado de São Paulo chamava a província de São Paulo. Repórter como outro qualquer. Aí um dia os mesquitas lá pegaram o Euclides da Cunha e falaram, olha, você vai para a Bahia, que lá tem um Messias lá, o Antônio Conselheiro, que ocupou as terras lá. O Euclides da Cunha foi lá para Canudos, cobrir a guerra de Canudos. O jornal publicava com 15 dias de atraso, mas publicava. Era um texto literário de Euclides da Cunha. Ele já estava praticando jornalismo literário. Muito culto, muito competente, e ele ilustrava os textos dele com voos literários. Mas era reportagem, estava escrevendo reportagem sobre a Guerra de Canudos. E aí escreveu um livro, Os Sertões, que é o melhor livro da literatura brasileira, se não é o melhor, está entre os melhores. Então, jornalismo e literatura sempre andaram de mãos juntas, de mãos dadas, ou juntas mesmo. Machado de Assis, Humberto de Campos, José de Alencar, todos eles escreveram em jornal. Todos eles foram jornalistas. Aliás, como escritores, eles não conseguiam sobreviver. As edições de um livro de Machado de Assis em 1910, 1900, era 500 exemplares. A edição era feita na França, na Inglaterra, mais na França, né? Mas ele precisava viver, ele precisava comer, o Machado de Assis. Então ele escrevia crônicas no jornal, escrevia reportagens, escrevia tudo que tivesse que escrever lá. Ele era jornalista. Como jornalista ele ganhava um pouco lá, para sobreviver. Como jornalista ele ganhava. E como escritor ele ganhava muito pouco e de vez em quando. Todos eles foram jornalistas. Se você pegar no exterior, no estrangeiro, Hemingway, Ernest Hemingway, um grande escritor, ele sempre foi jornalista, ele não era escritor, ele era jornalista. Ele foi cobrir para o Time de Nova York, de Londres, a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, mais ou menos. Ele ficou lá 3 anos, cobrindo a Guerra Civil Espanhola. Para o jornal, para o Time, era correspondente de guerra. Ele ganhava salário de repórter, era correspondente. Mas lá, pegou as informações, pegou os dados, viveu a guerra, e quando a guerra acabou, ele escreveu um livro, que é um dos melhores livros da literatura do mundo, que é Por Quem os Sinos Dobram. Quando acabou a guerra, ele tinha muitas anotações, muitas informações, anotava tudo, tal, e escreveu um livro em 4 volumes, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que é a história da Segunda Guerra Mundial, que tem mais de 100, 200 histórias escritas, mas a dele é melhor. Um jornalista que virou escritor. Jornalismo e literatura estão ligados. E tem um monte de exemplos. Alexander Wetter escreveu um livro em 2 volumes, mas 2 tijolos, né, de 700 páginas lá. A História da Rússia na Guerra. Também correspondente de Londres, do Time, foi lá e escreveu, trabalhou como repórter lá durante a Segunda Guerra Mundial, depois escreveu uma grande obra sobre... E assim tem milhares, tem muitos, tem Tom Wolfe, nos Estados Unidos, Fogueira das Vaidades. Winston Churchill era jornalista, cobrava, era correspondente de guerra, na Guerra dos Boers lá, com os africanos, aí ele era correspondente de guerra, ele não era... Ele era militar lá porque ele já estava na Marinha.